Algum momento da sua vida você já esteve lá no fundo do poço? Por muito tempo, talvez por pouco tempo? Algum momento já aconteceu com você? Comigo já aconteceu e eu vou compartilhar 5 lições que eu aprendi estando lá no fundo do poço, estando totalmente suja de lama. Vou compartilhar com você as 5 lições que eu aprendi. Se você quer saber essas 5 lições, fica comigo até o final do vídeo que eu vou compartilhar tudo. Antes disso, eu vou contar para você uma experiência que eu tive lá atrás que você vai compreender essa experiência. Quando eu era criança, eu ficava mais na casa dos meus avós, nos finais de semana. Eu sou filha única por parte de mãe, então eu me sentia muito sozinha. Não via a hora de estar em férias, não via a hora de chegar final de semana para estar lá ou para os meus primos irem lá na minha casa. E teve um dia que a gente brincava de tudo, brincava de pular tábua, brincava de correr, de luta, brincava de tudo, né? Aquelas brincadeiras que não tinha celular na época, né? Então a gente brincava dessa forma. E aí tinha um quadro no Domingão do Faustão, que era a ponte do rio que cai. E imaginem só, mais ou menos umas 6 ou 7 crianças lá, que com os meus primos davam 6, né? 6 e 7 crianças lá. A gente resolve fazer isso, essa brincadeira. Aí o meu tio tinha feito um buraco lá, tipo um poço lá, e tinha chovido, então era grande assim, aquele espaço, aquele buraco. E aí tinha chovido e encheu de água. E a gente, não sei da onde que teve aquela ideia, vamos lá, vamos brincar, e começamos a brincar. E aí, brincando, chegou um momento que bem no momento que eu fui passar lá, aquela tábua quebra e eu caio naquele buraco. Eu lembro que eu estava com um conjunto branco que eu tinha ganhado de uma madrinha. Era um conjunto tipo de veludo, uma coisa assim, branca. E eu caio naquele buraco, pensei, meu Deus, né? E eu, o desespero, porque eu não conseguia sair, e só me batendo. Hoje eu sei que não era tão fundo, assim, não tava tão cheio de água, mas se eu ficasse me afundando, eu tava com medo de me afogar, e eu lembro que eu ficava me batendo, e eu me sujava mais, ficava mais suja ainda, molhada e tudo. E aí, de repente, a minha prima fala: Lô do céu, que eles me chamam de Lô. Lô, o vô tá vindo, e o vô tá vindo com a bengala. O meu vô tinha uma bengala, e na época ele tava ainda caminhando e tudo. Ele vê, o vô tá vindo com a bengala, ele vai surrar a gente. Nisso, aqueles que estavam lá perto se sumiram, correram tudo, deixaram só eu e ela. Eu lá dentro daquele buraco gritando e ela lá tentando me ajudar. E aí ele veio, e nesse momento que ela falou assim, o vô tá vindo, eu não sei da onde que eu tirei uma força assim, e escalei aquela parede daquele buraco e saí correndo junto com ela. E ele atrás da gente, com aquela bengala, porque ia surrar. E bem no fim que acabou tudo bem, graças a Deus não apanhei, mas perdi aquela roupa porque não consegui mais, ficou totalmente suja de um barro que grudou, né? Um barro vermelho grudou. E aí perdi aquilo lá. E aí, por que eu tô contando essa história para você? Porque aí tem sentido com essas 5 lições que eu aprendi estando tanto lá embaixo, lá quando era criança, que aconteceu de estar lá cair mesmo, quanto depois nesse momento desafiador que eu passei na minha vida um tempo atrás. E aí, qual que foi a primeira lição que eu tirei, tanto daquela situação quanto dessa situação última? Que a primeira lição foi que eu caí lá. Então eu caí porque tinha uma abertura. Então eu não fui parar lá por teletransporte, não fui teletransportada dentro daquele buraco, eu caí. Se eu caí porque tinha um buraco, então a primeira lição que eu posso sair, né? Se eu cair é sinal que eu posso sair. Primeira lição, a luz no final do túnel, sempre tem, então cair, posso sair. Segunda lição que eu aprendi é que quanto mais
desesperada eu ficava, mais suja eu ficava, mais pesada eu ficava de lama. Isso lá quando eu era criança, lá na minha experiência, e depois também com esse momento desafiante que eu passei. Quanto mais desespero, mais disso eu ia ter, porque eu estava vibrando desespero, eu estava vibrando medo, estava vibrando sentimentos negativos, e eu estava recebendo mais motivos para me sentir dessa forma. Lá atrás eu estava recebendo o quê? Mais sujeira, mais lama, mais desespero. Aqui eu estava recebendo mais situações que me deixavam mais triste, mais para baixo, com a minha autoestima lá no chão, né? Totalmente baixa autoestima mesmo. Terceira a lição que eu aprendi. Então a primeira lição foi que eu caí, eu posso sair. Segunda lição, que quanto mais desespero, né? Terceira lição, motivação. O ser humano, ele move-se como? Por exemplo, evitando a dor ou por amor. Lá atrás, eu corri, tive aquele impulso lá de evitar a dor de apanhar, né? O meu avô me surrar. Porque eu tinha um amor por ele, tenho um amor por ele, sim, gigantesco. E aí, só o pensar dele me surrar, ele nunca fez isso, né? Só aquele medo, aquele respeito que eu tinha por ele, só de pensar que ele fosse me bater, meu Deus, eu enfrentava qualquer coisa. Então, naquele momento, foi para evitar a dor. E nessa segunda vez, por exemplo, foi pelo amor pelos meus filhos. Porque pela dor eu já estava sofrendo tanto mesmo que eu não aguentava mais, que para mim, naquele momento, era... Se eu ficasse ali, se eu não tivesse não me importava mais. Mas por o amor pelos meus filhos foi que eu tive essa motivação, movi para ação para sair do fundo do poço. Então a terceira lição que eu aprendi foi essa motivação. Quarta lição é acreditar que é possível, sim. Que é possível você sair de lá, que você tem uma força dentro de você, que você consegue sair. Lá atrás foi possível sair, tinha aquela força, né? O meu avô estava me motivando, a minha prima estava ali, então é possível sair, sim. Dessa vez, o que eu acreditava como possível? Tudo é possível. Se uma pessoa conseguiu, e eu comecei a estudar, comecei a ver que várias pessoas que estavam lá já passaram por momentos desafiadores. Quantas pessoas passaram por momentos muito desafiadores e saíram? Então é possível, porque eu tinha o que tinha de diferente eu com aquelas pessoas? A minha mentalidade, né? Então é possível. Quarta lição, é possível sair, sim. E aí você tem esse impulso, né? Seria um salto quântico, né? Lá, quando eu tava lá no buraco, eu saí e pulei, né? Saí e pulei, exatamente. E agora também. Então é essa a mudança. Quinta lição. Essa lição é muito importante porque também, o que eu aprendi? Que se eu tinha a intenção de sair, né? O impulso de sair, a vontade de sair, vai aparecer pessoas, vai aparecer oportunidades, situações para me ajudar, para me auxiliar. Pode ser que 99% sumam da tua vida no momento que você está no momento desafiador. Mas vai aparecer 1%, uma pessoa, nem que seja. Lá atrás, a minha prima estava lá. Se eu não tivesse dado um impulso, ela não ia conseguir me tirar de lá. Se eu não quisesse sair mesmo, ela não ia conseguir me ajudar, porque eu tinha que fazer a minha parte. Ela estava para fazer a parte dela lá para me ajudar, mas eu tinha que fazer a minha parte. E agora também eu precisava fazer a minha parte. Então, quando você tem a tua intenção mesmo, vai aparecer pessoas, vai aparecer situações para te ajudar. Mesmo que todos, a grande maioria, te deixe na mão, não acreditem em você, porque vai acontecer isso também, de não acreditar em você. Mas você acreditar em você que é possível, você consegue mover tudo, porque quando você se move, o universo move céus e terra para você. Quando você coloca os pés, o universo coloca o chão para você pisar. Então vai aparecer. Então dessas 5 lições aí que eu aprendi, fez muito sentido para mim. Então
Sou grata por poder compartilhar com você, que sirva para você também. Então, essas 5 lições foi muito importante e é muito importante para minha vida, porque eu sei que é possível. Então, excelente dia para você, beijos de luz, que você tire também algumas lições de estar lá no fundo do poço, que você consiga tirar essas lições, tá bom? Beijos, beijos de luz, muita energia positiva, tudo de melhor para você.